gente, neste mês maravilhoso da mulher, temos uma convidada especialíssima. Se você acabou de aterrissar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, este é o meu canal, eu mesma. E se você está curioso aí, tentando entender quem é que está aqui, o que é que está acontecendo, Jana? Pois bem, temos hoje aqui a presença ilustre de Flávia Biroli, pesquisadora e professora lá da Universidade de Brasília. E eu vou pedir para ela se apresentar, para a gente entender do que é que nós estamos falando aqui. Sou professora de Ciência Política da UNB desde 2003 e trabalho com uma temática que tem realmente trazido muitos interessados e interessadas hoje, que é a das relações de gênero, das desigualdades entre mulheres e homens e de tudo que está envolvido aí, né? Nesse cenário complexo de como é que mulheres e homens estão posicionados na sociedade brasileira, na política. Entenderam, gente, por que ela tá aqui? Você falou, né, que fez jornalismo na graduação. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi chegar onde você, no que você faz hoje, né, agora. Eu fiz graduação em jornalismo na Unesp, no interior de São Paulo também, em Bauru. Bauru. Ah, em Bauru. Sim, estudei em Bauru. Aí, fazendo graduação, entendi que eu não precisava deixar de fazer jornalismo para seguir uma carreira como pesquisadora. Na época não era, assim, professora, o horizonte não era esse, era como pesquisadora. Comecei a entender que existia pesquisa, que era bacana e tal, fazer pesquisa na graduação. E aí eu fiz o mestrado e doutorado na Unicamp, trabalhando já com pesquisa sobre democracia no Brasil, mas ainda não trabalhava com a área de gênero. Foi quando comecei a atuar como professora, como pesquisadora já num outro momento da minha vida, que numa pesquisa sobre mídia, porque daí eu pesquisei muito mídia, aí numa pesquisa sobre mídia e gênero, mas pensando muito a questão da presença das mulheres políticas nos meios de comunicação. E naquele momento eu descobri as teorias feministas da política e todo o debate sobre democracia que é feito há décadas no feminismo. Foi nesse momento que eu descobri. E eu entendi que eu acho que não dá para estudar outra coisa se o meu tema continuava a ser democracia. É assim que eu penso hoje. Assim, pensar a democracia sem passar pelo debate feminista é perder elementos fundamentais da crítica ao funcionamento dos sistemas políticos, ao limite da democracia, e é algo que talvez interesse assim, para quem está nos assistindo, que é a relação entre a política e o cotidiano, né? Porque o debate teórico feminista, ele pensa a política na sua relação com o cotidiano, sempre. E aí, gente, nós já chegamos em coisas maravilhosas. Se você me acompanha neste canal, eu já falei em outro momento, que já não me lembro qual é, sobre esse livro Feminismo e Política. E aí, você que está aí, que já tinha me ouvido falar em algum momento desse livro, a gente está aqui puxando o gancho do que a Flávia está falando agora, porque ela está lançando esse outro livro aqui, que é o Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil. Eu vi na semana passada um livro que é, a tradução do inglês é Quem Cozinhava o Jantar, de Adam Smith, que é justamente essa economia que era pensada por homens, né, e de uma grande medida, creio eu, né, para homens também, nessa lógica da economia como esse lugar desse tipo de trabalho que era computado para fazer essa análise, que desconsiderava esse privado, que era um dado, né? E aí, fala um pouco sobre o público e o privado e como ele se relaciona nas reflexões que você está trazendo desses limites da democracia no Brasil. Posso começar desse gancho de quem cozinhava o jantar? Pode, claro que pode. Tem uma autora francesa que diz assim que a rotina de trabalho normal, a jornada de trabalho normal, ela foi pensada a partir da experiência de quem está liberado do trabalho doméstico, do cuidado das crianças, do cuidado dos idosos. Então, o que isso significa? Que a gente organiza a vida como se as coisas não tivessem conexão, né? Então, o mundo do trabalho tem um ritmo, o mundo da casa tem um outro, e as necessidades que estão colocadas não necessariamente conversam, elas podem ser absolutamente conflitivas. Então, para você ser visto como alguém
produtivo e capaz, você tem que trabalhar 12 horas por dia. Bom, mas a vida se faz de criança, gente doente, amigos que precisam de ajuda, pelo menos de uma conversa. Então como é que essas coisas se conectam? De almoço e janta. De almoço e janta. Alguém cozinha, alguém lava roupa, alguém limpa a casa. Alguém vai ao supermercado. Alguém vai ao supermercado. Como é que é isso? Como é que isso se organiza? Então, o debate sobre público e privado, ele tem uma relação muito direta com as frustrações cotidianas das pessoas. Embora ele seja muito elaborado teoricamente, eu acho interessante pensar dessa forma, porque ele tem a ver com um modo de organizar o mundo em que nós fazemos de conta que a esfera pública é uma esfera em que nós nos encontramos, debatemos, trabalhamos, fazemos política, e o mundo privado é aquele mundo em que as pessoas se relacionam, fazem algo que é assim da vida delas, da vida de cada um. Bom, mas não é assim. O que se decide na esfera política tem uma incidência direta sobre o modo como nós organizamos a nossa vida cotidiana. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma legislação trabalhista que delimita a jornada de trabalho de forma que o trabalho seja compatível com a vida cotidiana doméstica, essa vida cotidiana doméstica vai ganhar uma existência mais forte no tempo mesmo da sua semana. Se nós vivemos em espaços urbanos... Mais orgânica, né? Me permite. Mais orgânica, sim. Em espaços urbanos em que a mobilidade é muito difícil, aquele tempo, ele é um tempo que é retirado de outras atividades. Isso incide. Bom, mas o que tem a ver a mobilidade urbana com a política? Tem a ver com decisões sobre como é que nós organizamos a esfera pública, e elas incidem diretamente sobre a vida privada, sobre o espaço doméstico. O debate feminista trouxe muito forte, eu imagino que as pessoas conheçam bem esse slogan, a ideia de que o pessoal é político, né? E essa ideia foi trazida como uma forma de dizer assim, olha, as relações de poder não param na porta, elas estão dentro de casa, elas estão na cama, elas estão nos espaços diversos em que nós somos colocados, às vezes, em situações em que não temos condições de escolher, ou em que há formas de violência que nos tocam, e como é que nós nos comportamos como sociedade para resistir a essas formas de violência, né? Então, um clássico no pessoal é político tem que haver punição para violência doméstica. Esse é um clássico da história do debate político feminista. Né? Um outro lado disso é como é que aquilo que é debatido na esfera pública, como é que quem chega à esfera pública traz a vida privada e as suas experiências como problemas políticos. Então, a gente politizar o privado, mas como que o privado está na cena pública, de que maneira, né? A experiência cotidiana de quem vai lá para o Congresso Nacional. Eu tinha até anotado aí, aqui um trecho do livro, logo no comecinho, que é isso, né? O privado ele não é computado na compreensão de como os indivíduos se tornam quem são, né? E aí, portanto, e aí tinha uma outra coisa que combinava com isso, que é o que terá relevância e quem vai interferir nesses debates, que eu acho que é isso que você está falando. Exatamente. Né? É uma questão que é a de quem fez o jantar, né? Então, quando a gente olha para os espaços políticos, é olho nu, né? E ver todos aqueles ternos e gravatas e etc. É interessante observar como muito pouco se cobra desses homens quanto à vida que eles têm na sua relação com filhos, etc. Quando uma mulher faz carreira política, as perguntas dirigidas a ela são sempre assim: e como é que você vai cuidar dos seus filhos enquanto você assume esse cargo? Como é que é isso? Então, é interessante, é como se aqueles homens pudessem ter vidas absolutamente independentes do que se passa no espaço privado, mas as mulheres não, porque existe uma expectativa diferenciada. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que porque as expectativas são diferenciadas e a divisão do trabalho coloca as mulheres numa posição em que elas têm responsabilidades maiores e diferentes das dos homens na vida privada, mas elas não estão ali na política, ou estão em muito menor quantidade na política institucional, a dificuldade de se transformar em problema público, problema de caráter público.